Vamos falar um pouquinho sobre a pressão. A atmosfera é uma mistura de diversos gases que, de forma individual, exerce uma pressão parcial sobre a superfície terrestre. Mas quando a gente junta todos esses, toda essa pressão, a gente vai obter a pressão total, que ela é consistente à soma de todas as pressões parciais de todos os gases e partículas que compõem a atmosfera. O nome dessa pressão total é chamada de pressão atmosférica, que é a pressão total. Então, temos aqui o conceito. Em seu conceito, pressão, ela vai ser a força exercida pela unidade de área. Pressão é a força sobre a área. A massa de ar que envolve a Terra, ela é atraída pela ação da gravidade, no qual exerce um peso sobre a superfície denominada pressão. A pressão da superfície ela vai variar de acordo com a massa de ar e sua densidade. Quando a gente tem aqui a pressão atmosférica, ela vai variar com algumas coisas, tipo a temperatura, por exemplo. Quando a pressão ela diminuir, quando a gente tiver menos pressão, a temperatura vai aumentar. A gente vai ter um aumento na temperatura. Agora, a pressão ela vai diminuir com o aumento da umidade. Quanto maior for a pressão, maior vai ser a densidade. E a pressão ela vai diminuir com o aumento da altitude. Mais altitude, menos pressão. Menos pressão, mais temperatura. Menos pressão, mais umidade. Mais pressão, maior densidade. Menos pressão, maior altitude. Então, temos que a temperatura ela vai subir. Quando a temperatura subir, a pressão e a densidade elas vão cair. Quando a densidade subir, a pressão vai subir. Quanto mais altitude, a pressão e a temperatura vão cair. Vamos falar aqui também sobre os gradientes de pressão. Quando falamos da diferença de pressão, essa diferença ela é conhecida como gradiente. Nós estamos relacionando diretamente o movimento do ar. O vento, ele só vai existir devido à existência dessa força, dessa diferença. De acordo com a lei dos fluidos, o ar da alta pressão sempre se deslocará em direção à baixa pressão. Por exemplo, quando a gente tem uma garrafa de refrigerante lacrado, se a gente sacudir essa garrafa, a gente vai estar aumentando a pressão interna dentro dessa garrafa. A gente vai causar, assim, uma diferença de pressão interna da garrafa e externa do ar. Quando a gente abrir essa diferença, ela vai empurrar todo o líquido em direção da baixa pressão, ou seja, ela vai empurrar o líquido para fora do recipiente, onde tem menos pressão. Já a força de Coriolis é a força que age sobre os corpos que estão em movimento. Quando a gente imagina, por exemplo, um avião de papel, que ele pode ir largas distâncias, que ele possa voar largas distâncias, milhares de quilômetros. Então, se a gente jogar ele para o norte, né, estando, por exemplo, em Garapuava, né, e se a gente viajasse
nesse avião, se o avião fosse até o Goiás, por exemplo. Se o avião fosse até o Goiás, ou também poderia ser até o Mato Grosso, seguindo a trajetória de linha reta. Porém, um avião, na verdade, ele acabaria em algum lugar na Bolívia. Por quê? Porque a força de Collins vai desviar esse avião de certa forma. Por que acontece isso? Porque o efeito Coriolis, pois a Terra ela é um referencial não inercial e rotacional. Devido ao fato da Terra ser uma esfera gigante, o Equador ele gira com mais rapidez do que os outros graus de latitude. Ou seja, o Equador ele vai girar com mais rapidez que Guarapaúva. E mais rápido que os polos também. Devido a esse modo, um observador na Terra iria ver o avião seguir em curva para o oeste, enquanto um observador no espaço veria o avião em linha reta e a Terra girando embaixo dele. A força de centrifuga. Como é essa força? Essa é a força que se opõe à força de centrípeta, fazendo que o ar flui para fora do centro da curva da Terra para fora do centro. A massa de ar contida na atmosfera da Terra tende a ser lançada para fora da Terra, pois esse motivo a atmosfera é mais alta no Equador do que nos polos, já que no Equador gira mais rápido do que nos polos, causando a maior força centrífuga. E o que é aquela força de atrito? Quando o vento, por exemplo, ele percorre por camadas mais baixas, esse vento vai colidir com muitos obstáculos, como edifícios, montanhas, de forma com que seja capaz de mudar a direção e intensidade. Ou seja, quando ele bate nas montanhas, vai mudar a direção, vai mudar a intensidade, e ele vai gerar vortex e turbulência. E mais próximo dos aeroportos também, tem que ter muito cuidado.